Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Piauí em Cidade, chegando ao nosso 13º episódio. Já peço que você inscreva-se, você que ainda não é inscrito. Você que já é inscrito, muito obrigado. Acompanhe também o nosso Piauí em Cidade em todas as plataformas de áudio e, claro, na nossa TV 86, o nosso canal no YouTube. O Piauí em Cidade, que eu sempre explico o que é, para que as pessoas saibam o porquê dessas pessoas terem vindo até aqui. Inclusive, essa nossa 13ª convidada. O Piauí em Cidade, ele é um programa, um podcast que fala de pessoas de piauienses ou não piauienses que cresceram em suas carreiras, seja lá qual for a área, seja ela na área da música, na área da advocacia, medicina, jornalismo. E eu estou aqui ao lado de uma pessoa que se destacou muito, muito na área do jornalismo. Aí vão dizer assim, mas aí é o Alisson puxando o saco da amiga dele, da Sávia Barreto. Mas não é, Sávia Barreto, muito bem-vinda ao Piauí em Cidade, é uma honra recebê-la, e aí eu vou explicar no decorrer do podcast, não só porque é uma grande jornalista que eu admiro, mas porque é uma grande amiga de fato. Não é por causa da amizade, né? É por conta daquele pix que eu fiz pra ele, pra fazer esses elogios a mim, assim, não precisa gratuitos. Revelar, né, eu tinha até brincado, né, Alisson? Não vou participar de podcast, não quero, é modinha, tá todo mundo participando. Estou aqui. Vale lembrar, participando. Essa história de modinha, tu sempre fala, né? Não, é modinha, é o filme. Tu assistiu aquele filme? Qual? Não tá todo mundo vendo, não. Não quero. Não faço questão de ver, não. Essa é a Sávia Barreto. Bem-vinda, Sávia. Muito obrigado por ter vindo. É bom nadar contra a corrente. É bom o resultado, né? Mas o percurso, né? Você vai justamente resistindo a forças contrárias, né? Tá todo mundo indo no caminho e você fala, eu vou para outro. E é um pouco solitário, né? Olha também. Aí. Olha aí, começou, já tem um gancho aí. Eu quero, antes de mais nada, agradecer um grande parceiro que entra no Piauí em Cidade, Sebrae Piauí, aí já roda o VT. O Piauí em Cidade agora é também Feira do Empreendedor Sebrae Piauí. Durante este e nos próximos episódios, até a realização do evento, estaremos destacando um pouco do que é a Feira do Empreendedor. Promete entrar para a história como a maior de todos os tempos. A Feira do Empreendedor envolve diversos setores da economia piauiense e estimula, sobretudo, novos empreendedores. O Piauí em Cidade e o Portal 86 passam a apresentar pessoas de sucesso, exemplos de quem deu muito certo e tiveram o Sebrae e a Feira do Empreendedor como aliados. E em primeira mão, nesse nosso 13º episódio, a Feira do Empreendedor acontece nos dias 8, 9, 10 e 11 de setembro deste ano, no Centro de Convenções. A previsão é reunir pelo menos 15 mil pessoas. Programe-se, durante todo o mês de agosto, o Sebrae estará divulgando detalhes em suas redes sociais e a gente abrilhanta a vocês que acompanham o Piauí em Cidade com detalhes sobre a Feira do Empreendedor, tá certo? Voltando aqui com a nossa convidada, Sávia Barreto, olha, os stories rolaram aí já no início do nosso podcast, viu? Para deixar mais animado. Cuidado com o que tem aí, viu? Gente, era chamando para o pessoal acompanhar o podcast, né? Eu vou apresentar um pouco da Sávia Barreto, tá, Sávia? Porque tem alguns detalhes da Sávia Barreto que a gente de fato precisa conhecer. Sávia Barreto, qual a tua idade, Sávia Barreto? Então, pode revelar? Posso revelar, no problem, né? 15 anos, não. 34 anos. Por isso que eu perguntei, tinha colocado Pessoal, 31 anos. 31, né? Porque eu me sinto assim, né? Mas dizem, né? Não, na verdade, eu não tenho nenhuma questão a respeito de idade. Natural de Teresina, né? Natural de Teresina. Natural de Teresina, jornalista formado pela UESP, mestre em comunicação pela UFP, cursou doutorado em políticas públicas, possui graduação em ciências sociais e é estudante de psicanálise. Cursei ciências sociais, não me formei. Ah, é? Só cursei. Na escola Corpo Freudiano, é assim que fala? Corpo Freudiano, estudante. Perdão. Trabalha no Grupo Meu Norte de Comunicação, onde é comentarista política no programa Agora, no quadro Jogo do Poder. Atualmente tem apresentado o programa Chega Mais, às noites de segunda-feira, correto? Sobre isso. Empresária, é proprietária da Brio, empresa de comunicação estratégica e branding pessoal. Já foi editora do 86. Na verdade, me ajudou a fundar o portal e definir
toda a linha editorial do Portal Web. É bom que eu ia botar cofundadora, para ser humilde. Foi editora do Portal Olho, âncora na CBN Teresina, Jockey FM, passou por outros portais como 180 Graus, comandou assessorias em órgãos como Detran e Controladoria Geral do Estado. Hoje, Sávia Barreto está aqui para falar um pouco mais sobre ela e aí eu vou iniciar, Sávia, pegando um pouco desse gancho do teu currículo, aonde é que a Sávia Barreto quer chegar? Onde é que eu quero chegar? Alisson, eu cheguei onde eu queria, né? Tudo que eu determinei para mim na minha carreira, na minha vida profissional e pessoal, eu consegui. Eu acho que a gente não conquista nada que não tenha sido pensado antes. Então, assim, eu queria ser jornalista de política. Você foi meu chefe no 180 Graus. Eu entrei lá muito novinha como repórter de polícia, né? Cobrindo delegacias, mortes, acidentes, enfim. E eu sempre falei para você, desde o início, quando tiver uma oportunidade para eu cobrir política, me coloque, né? E aí você falava, não, calma que vai ter o seu tempo, porque você não ia colocar uma novata iniciante para cobrir política, porque é uma editoria de grande responsabilidade, é preciso ter uma leitura de contexto que pessoas muito jovens dificilmente têm. Então, você fez a decisão correta como editor, mas ficou ali de olho. Você não teria como saber que eu queria cobrir política, você que comandava uma redação naquela época com dezenas de jornalistas, se eu não tivesse falado para você. Então, a partir do momento em que eu me posicionei, mesmo muito jovem, e falei do meu desejo, da minha vontade, eu construí um caminho para mim ali. Tanto que meses depois, eu acho que foi uns 8 meses depois, foi quando você me deu a oportunidade para começar a cobrir política. Do 180 Graus, eu fui para Meio Norte e eu lembro que lá a vaga era para economia, né? Para o jornal impresso. O editor era o Ari Carvalho, que é meu colega, né? Eu ia falar um pouco mais na frente, só para te interromper, colocar um parêntese bem aqui para explicar. Essa história do 180 Graus, lá no comecinho, é importante que as pessoas que estão acompanhando, elas saibam. Parece muito com aquela história lá daquele filme do Em Busca da Felicidade, né? Do Smith. Não é brincadeira, não. Você vai contar a história? Eu vou contar um pouco e você vai me corrigir se eu estiver errado. Eu lembro que eu era editor-chefe lá no 180 Graus. Tinha uma entrevista com um grupo de pessoas, né? Jovens que iam começar para estagiar no 180 Graus. Eram 5, eram 4 naquele horário e Sávia Barreto estava lá como não chegou. E aí a recepcionista disse, olha, chegou uma pessoa aqui atrasada, né, já tinha acontecido, e quer ser entrevistada. E eu disse por telefone, disse, ó, não aceito mais, não dá, passou o tempo. Pede para ela mandar o currículo de novo, marcar que a gente marca outro dia. Aí para um pouquinho, ela liga de novo. Eu disse, não, ela está insistindo, quer que você converse com ela. Aí eu falei, meu Deus, aí fui lá fora, conversei, aí você disse com essa palavra, que eu nunca esqueci até hoje, até ela lhe disse, você não vai se arrepender se você me permitir que eu participe da entrevista da seleção. Olha, eu fico com o olho cheio de lágrimas com essa história, porque eu acho muito corajoso, né? De ser muito jovem ali. E detalhe, eu ouvi, eu passei, chamei ela para a entrevista e fiz com ela sozinha. Foi, e eu vejo a minha vontade, que era muito grande, né? Ultrapassando ali a vergonha, o constrangimento. Na época, eu cheguei atrasada até para justificar. Você falou para mim. Porque eu pegava o ônibus passava nos horários X e nesse dia não passou, porque simplesmente é assim, você depende de transporte público, o pessoal sabe como é que é. E aí eu cheguei atrasada. E eu pensando, eu já sabia da fama do 180, que não aceitava atraso, mas eu pensei, não, quando eu chegar lá, eu vou explicar, eu vou justificar, eu vou lutar para eu conseguir essa vaga. Na época, eu trabalhava na TV Antares, né? Eu era produtora na Antares e antes disso, eu era auxiliar administrativa na UESP. Ou seja, eu era secretária. Eu atendia telefone, entregava recado, enfim, trabalhava ali na parte administrativa. Então, eu sabia que eu tinha que entrar no mercado de trabalho profissional, né? Porque a Antares era mais uma escola, né? E ali era o tudo ou nada. Então, assim, eu até falo muito na minha terapia isso, né? Que na minha vida é muito o tudo ou nada. Eu sinto que os desafios, ou eu vou para ganhar, e eu vou para ganhar, ou outra pessoa vai ganhar, porque é um jogo de soma zero, né? Então, assim, dentro de uma honestidade, de uma transparência, eu sabia que ali tinha 5, 6, 10 pessoas e só tinha uma vaga. Então, eu já estava atrás, porque eu cheguei atrasada. Então, eu tinha que mostrar o quê? Uma garra, uma força, uma vontade. Então, eu tinha ali 19 anos, 20 anos. Isso. E eu tentei demonstrar isso. 2006, 2005. E eu lembro bem disso, porque eu disse, pois, aguarda um pouquinho. Ela me convenceu. Mas eu tinha que convencer o dono da empresa. Me achou muita cara de pau, né? Na época, ele era conhecido como Dr. Helder e cara de pau, né? Só, tem uma moça, você tá atrasado. Não,
vou lhe explicar, ela me convenceu, os argumentos dela, tal. Ela foi muito sincera. Por isso que eu digo que parece muito com a história do filme lá, né? Que ele chega lá, a história com a camisa suja de tinta, né? E aí ele disse, pois traga ela, né? Aí entrevistei, depois foi ele. E até hoje, ele mesmo, né? Que ele se intitula agora com outros nomes, né? A gente se encontra. Mas ele admira muito você, né? Como profissional, por conta desse todo o trabalho que você trilhou, né? E eu acho interessante, sabe, a maneira como você colocou bem aqui, porque assim, é o que eu mais trago aqui no Piauí em Cidade. Quando a pessoa conta a sua história, olha o que você acabou de dizer aí, que é um jogo, é uma disputa. De soma zero. E você entrou, né? Quando um ganha, o outro perde. Então, assim, e eu sempre falo, dentro de uma honestidade e uma transparência, não é um jogo que você vai para matar ou morrer, mas é para um tudo ou nada em termos de objetivos que você tem, né? E aproveitar as oportunidades. E, na verdade, cavar as oportunidades, buscar essas oportunidades, né? Eu lembro que, por exemplo, eu falei da TV Antares, não tinha vaga lá na época. E aí eu fui, mesmo sem vaga, pedi para que, quando tivesse uma vaga, me dessem uma oportunidade e lembrassem de mim. Então, eu acho que eu sinto, eu já fui chefe no 86, no Olho, na CBN, eu sinto que essa nova geração que me procurava buscando vagas, eu sentia uma certa postura mais passiva. Sim. Eu acho que vai muito da geração, da forma como as pessoas são criadas. É muito assim, tanto faz, se não der certo, eu vou continuar morando na casa dos meus pais, vou continuar minhas contas sendo pagas, o estágio é um bico, é algo... uma história dos zonas de conforto. E você demonstrou que, além de ter saído dessa zona de conforto, você quis enfrentar, porque tem o mais importante aí. Você batia nos peitos e eu me garanto. Eu faço, né? Porque... Eu acho, Alisson, que quando você... primeiro que o autoelogio fede. Você falar bem de você é feio, é ruim. Mas, por outro lado, você tem que enxergar suas qualidades e saber vendê-las no mercado de trabalho, né? Então, assim, é uma linha muito tênue. Não é bem se elogiar. É uma linha muito tênue entre saber das suas qualidades, dos seus predicados, ter confiança, vender isso para as pessoas e não ser visto como arrogante. Isso. E qualquer mulher que se coloca um pouco, dá um passinho ali à frente, ela já é vista como chata, ela já é antipatizada naturalmente. Sim. Só que se você faz algo único, você não tem concorrência. Então, assim, sabe, você sente que alguém pode pegar o seu lugar ou algo desse tipo? Às vezes eu sinto que as pessoas insinuam coisas nesse ponto, tentando puxar para esse ponto. E eu, particularmente, me sinto muito tranquila com o meu trabalho, porque eu não acho que eu tenho concorrência no que eu faço. Eu reconheço o mérito dos meus colegas, dos meus antecessores e das minhas antecessoras mulheres que começaram a cobrir política, mas eu acho que o que eu faço, só eu faço. Realmente. E assim, é aquela coisa, você é insubstituível? Não. Se eu morrer, se eu for trabalhar em outro lugar, vai ter um substituto. A TV segue, como o 86 seguiu e as outras empresas que eu trabalhei também. Agora, alguém vai fazer como você faz? Vai ficar um vazio? Vão sentir sua falta? Eu acredito que quando você faz algo que deixa a sua marca, sim, não, vão sentir sua falta. O trabalho segue, mas aquele lugarzinho, aquele espaçozinho, ele vai continuar tendo ali o teu jeito, a tua cara. Por isso que eu te perguntei aonde é que você quer chegar e você estava falando Aí eu comecei a contar a história Mas é isso mesmo, o bom do podcast é isso, sabe? O bom do podcast é isso aí. Você falou do Centro Integral, você foi para o Meu Norte para tratar de economia, mas só que antes você disse, eu cheguei aonde eu queria chegar hoje. Aí, onde eu planejei chegar. Pronto. E aí tem os próximos passos. Eu estou nessa construção, Alisson, e um dos pontos que eu aprendi também é justamente o que a gente pode publicizar e o que não é interessante publicizar. Então, assim, eu tenho objetivos, planos para minha carreira, para minha vida pessoal, e eu, paulatinamente, vou colocando eles no espaço público. Por que não revelo aqui no podcast? Aproveito e falo logo todos os meus sonhos, projetos e planos. Você vê que quando você publica uma coisa no Instagram, tem lá, vou colocar aqui, 200 curtidas. 100 curtidas, que hoje em dia o Instagram praticamente não entrega mais o conteúdo de ninguém. Complicado. Tem lá 100 curtidas. Aí você posta algo no Stories. Tem 1.500, 2.000 visualizações do teu Stories. Então, as pessoas estão acompanhando a tua vida,
mas elas não estão celebrando contigo necessariamente. Então, quando você consegue diferenciar isso, você também filtra qual é a hora de colocar os teus planos em jogo para o público, para outras pessoas, e principalmente quando eles estiverem maduros. Não adianta você colocar algo que ainda é incipiente, que está se formando, porque pode até prejudicar, né? Pode até prejudicar. Então, assim, eu tenho planos, eu tenho objetivos. Eu estava até brincando aqui, falando no estúdio, olha, vou fazer um podcast. As pessoas me cobram um pouco sobre a questão de podcast, porque eu gosto de podcast. Você lembra que no 86, a gente... Foi o primeiro... Em 2016, você falou para mim de fazer, nós fizemos... Foi o primeiro podcast do Piauí, de jornalismo. E assim, era 10, 14 visualizações, mas... Porque as pessoas nem sabiam o que era. Você, vamos fazer. E a equipe inteira abraçou a ideia e fez. E fez o podcast. E você cobrava todos eles e tinha lá... greve dos ônibus, mas tinha lá um podcast, né? Tinha um podcast. Então, assim... Não como é hoje, nesse formato do vídeo, né? Mas assim, eu consumia muito, né? E eu acho que o primeiro ponto para um profissional é você ter repertório. Como é que você tem repertório? Quando você consome informações para você criar um contexto e fazer uma leitura de cenário. Eu recebo muito no Instagram, Alisson, e você com certeza também recebe... me dá dicas para eu começar a aprender mais sobre política ou sobre jornalismo, me indica um livro. E eu sou muito reticente a isso, porque eu acho assim, a pessoa não fez o trabalho básico, que é uma pesquisa prévia. Você já foi no Google, você botou lá os 100 melhores livros de jornalismo da década, aí você, daquela lista, você filtrou os que eram interessantes para você, aí você baixou na internet, tem muita coisa para baixar, alguns você comprou, se puder comprar. Aí, depois disso, você chegou para mim com 5 livros e perguntou, sabe, eu filtrei esses 5 aqui, qual é a tua opinião? Aí eu ajudo. Se você fez o trabalho, se você deu ali aquele primeiro passo, eu não posso caminhar por você. Então, assim, eu não dou nada mastigado para ninguém, porque para mim nada foi mastigado e eu acho que as coisas mastigadas não funcionam, não dão resultado. Não faz a pessoa evoluir, é verdade, verdade. Não me peçam dicas de livros. E assim, às vezes, mesmo, não é a questão da dica do livro, mas como você colocou, tá fácil ter o livro, tá fácil estudar, tá fácil pesquisar no Google. Agora, eu quero ser igual a Sávio, eu quero ser igual a alguém, quero chegar ali. E o que ela fez? Por onde? Qual o caminho? Às vezes a pessoa quer apenas, tipo assim, a gente vai falar aqui daqui a pouco sobre perrengues. Ela não lembra. Não, basicamente a gente já começou com os perrengues aqui. Mas assim, ela só sabe daquele momento ali e acha que eu tô aqui, vou dar um estalo do Thanos aqui e vou para lá. Não existe, não é isso. Agora, eu queria que você falasse sobre essa questão do comecinho, né? Que você foi para Meio Norte, que era economia. Sim. E aí, depois, a Ana Cândida, que era jornalista há muito tempo, de política, ela passou no concurso público. Porque, assim, a editoria de política praticamente é uma capitania hereditária. Você fica ali na editoria até você morrer, né? Porque você se especializa muito naquele assunto, você se torna bom, e aí você constrói fontes, constrói relacionamentos... E você se torna, como é que eu vou dizer, mais necessário ainda naquilo que você faz, né? Então, os jornalistas de política, você sabe que são praticamente os mesmos rostos aqui no Piauí há muito tempo. E aí surgem pessoas novas, mas assim, elas precisam se provar e se consolidar. Isso demora um bom tempo. Então, quando a Ana Cândida foi passar nesse concurso público e saiu, aí eu já estava na Meio Norte há uns 4 meses, cobrindo economia. E eu tinha já falado para o Ari Carvalho, Ari, quando tiver uma oportunidade para a política, eu gostaria de cobrir. Ou seja, mais uma vez, eu assim, Alisson, não existe nada na minha vida que tenha sido oferecido, que tenha sido fácil, que alguém chegou e me disse, toma, nada. Tudo eu tive que me posicionar. Pode ser que a vida seja mais... Não foi uma imposição, foi uma posição. Não, eu me posicionei. Eu disse que eu queria. E perceba, tudo que eu queria, eu me posicionei e demorou para que eu tivesse o resultado. Para eu cobrir política no 180. Foram 8 meses, na Meio Norte foram 4 meses. E eu lembro muito disso porque era noite e dia eu querendo aquilo, eu estudando para aquilo, eu batalhando. Eu lembro que eu tinha um caderninho que eu anotava, eu acessava Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, a Veja, e eu anotava as expressões das matérias de política. Como eram as expressões? Eu anotava no caderno. As frases, as expressões que eram usadas, os jargões de política, porque eu não entendia.
né? Os nomes dos políticos para eu decorar, para eu aprender. Então, assim, realmente eu estudava para buscar cobrir política um dia. Eu ainda não estava cobrindo. Era só, além de eu fazer o meu trabalho, que eu era paga, eu me preparava para isso. E isso estudando na UESP, fazendo comunicação à noite, fazendo ciências sociais na UFP. Então, eu trabalhava de manhã, aí eu ia para UFP, depois eu ia para a UESP, 10 horas da noite, voltava para casa de ônibus para dormir, no outro dia repetir infinitamente. Nessa época tu morava sozinha? Não, eu fui morar sozinha, eu acho que com uns 23 anos, por aí, mas foi, assim, no meio do curso. No meio do curso eu fui morar sozinha. Se você participasse daqueles quadros, assim, aquele arquivo confidencial, quem seria a pessoa que ia falar um pouco sobre esse teu começo, essa infância para adolescência, para entrar no curso? Poxa vida, é difícil, assim, esse início, né, eu tenho algumas amizades, algumas amigas que presenciaram isso. Família mesmo, pode ser família. Pode ser a família, mas eu acho que eu segui um caminho um pouco diferente da minha família. Você tem aquela família que tem assim, o médico, o pai é médico, o avô é médico, o filho é médico, o neto é médico, e aí vai, né? Então, assim, termina que o caminho é um pouco mais fácil, não tirando o mérito das pessoas, mas você tem ali, olha, funciona assim. Você fala com fulano, é por aqui. Eu não tive isso. Então, assim, eu tracei um caminho sozinho, né? Sozinha. E, então, assim, as pessoas não entendiam. Por exemplo, eu trabalhava lá na UESP, né, como secretária, auxiliar administrativa, e eu ganhava um salário mínimo. E eu tinha carteira assinada. Salário mínimo. Salário e aí, da época. Da época, né? Que era, não sei se eram uns R$500, não sei. Não, era muito pouco. E aí, eu fui estagiar na Antares, eu tive que largar, né, esse trabalho. E na Antares não era remunerado. Eu ganhava só o vale. E aí a minha família não entendeu e falava assim, você vai deixar o salário que você tem carteira assinada, você tem 20 anos, para você trabalhar num lugar que você vai ganhar só o vale, vai perder o salário e vai gastar para trabalhar, né? Porque tem um investimento em roupa, em transporte. E eu falei, vou. Porque eu sabia que eu tinha que entrar no mercado de trabalho e que eu não tinha experiência. Então, praticamente eu paguei para começar a estagiar. Então, aí eu fui para Antares e de lá para os 180 graus, que também eu ganhava muito menos do que um salário mínimo. Eu acho que na época era como se fosse R$200, assim. R$120, olha aí. Então, eu tive que perder dinheiro para eu poder ganhar dinheiro muito tempo depois. Então, anos depois. Você investiu lá atrás. Investi o quê? Na rede de contatos que eu precisava ter para entrar naquele mundo e o tempo, Alisson, porque o nosso tempo ele é finito, não dá para você fazer tudo e quando você faz uma escolha você vai perder alguma coisa. Eu acho que o problema da maioria das pessoas, elas não querem perder nada, elas só querem ganhar, só que você não ganha, primeiro que você tem que fazer apostas, que você pode perder ou ganhar nessas apostas, naturalmente, por isso que o nome é aposta, né? E eu acho que eu fiz algumas apostas que deram muito certo, outras não. Mas quando eu digo o que não deu certo nessas apostas, foi assim, eu pensava que ia dar um resultado e não deu. Mas o aprendizado, e inclusive o sofrimento, foi necessário. Foi necessário para eu poder aprender uma determinada lição e não repetir aquele erro. Inclusive, amadurecer questões minhas, da minha personalidade. Enfim, às vezes você quer muito se provar para as pessoas e não é necessário. Então... E aí é que entra nessa parte de as pessoas, como te perguntam no teu Instagram, né? Manda o direct, e estão acompanhando aqui no Piauí Cidade, no podcast, isso é que você está contando, né? Elas têm que enfrentar, têm que encarar, tem as dificuldades, a dor de cabeça, porque nem tudo são flores, né? E eu queria que tu contasse alguma coisa, tu lembra de alguma coisa assim, tipo, na Meio Norte, um perrengue assim que você tenha passado mesmo que puta que pariu, isso aqui não vale a pena. Você falou da sua família que chegou a dizer, tu vai sair, tu ganha dinheiro, tem alguma outra coisa parecida, tu lembra assim? Olha, eu acho que, assim, a gente costuma contar situações, né, episódios que sejam muito simbólicos, mas eu acho que a rotina que eu tinha era muito desgastante, né? O dia inteiro na rua. Eu lembro que você pegava um ônibus rodoviária circular, era 50 minutos dentro do ônibus, fora o tempo que você ficava na parada esperando. Então, assim, era um sofrimento muito grande. Eu lembro que quando eu consegui comprar meu carro, que era um carro velho, que você lembra dele, que era o meu Corsinha,
Nossa, classe. Eu tava indo, eu já tinha passado no mestrado, aí eu tava indo do Detran pra UFP, e depois eu ia pra Meio Norte, que eu ia à tarde, nessa época, e aí do Detran pra UFP, pra depois pra Meio Norte, eu tava com o vidro do carro aberto, pra economizar gasolina, e veio um cara e me assaltou, né? Pegou o meu colar. E aí eu fui para a aula, cheguei com o olho vermelho, né, chorando, e aí até a professora falou, não, se você não quiser assistir a aula e tal, eu vou assistir, porque eu já tinha ido, né, eu já estava com pouca gasolina, eu não queria também ir embora. Dessa viagem perdida. Aí eu fiquei chorando, assim, porque você se sente vulnerável, não pelo colar, porque era uma bijuteria, mas porque você se sente vulnerável. E aí eu terminei a aula e fui seguir. Então, assim, era um sentimento de muita solidão mesmo, assim, e dessa insegurança mesmo, de você precisar trabalhar muito para poder se sustentar, porque se você não trabalhar, não paga as contas e não... É tipo assim, trabalhar para viver. Então, eu tinha muito esse sentimento. E aí, eu não me alimentava bem, eu era muito magrinha. E eu achava, não, é meu biotipo, mas não é meu biotipo, porque nessa vida corrida, a gente sabe que os jornalistas, eles têm uma série de problemas de gastrite, porque tomam muito café, não almoça direito, principalmente para quem cobre política, porque o horário sagrado de política é no horário do almoço. É o horário de meio-dia às 2 horas. Então, você vai parar para almoçar na hora que tem sessão da Assembleia, mudou o horário da sessão da Câmara, mas ainda é um horário nobre, né, 11 horas, 12 horas, você ainda está apurando. Então, a hora que você vai escrever a matéria, 1h30, 2 horas, para quem escreve, ou os programas de política, você está no ar, você tem que acompanhar, porque eles são de 1h da tarde a 2, 3 horas. Então, assim, você não come na hora correta, e aí quando come, é a comida que é mais fácil. Então, assim, eu lembro que eu tinha muitos problemas de saúde, de gastrite, de tudo. Eu lembro que eu ia para a UESP e eu passando mal, assim mesmo, sabe? De me sentindo mal. Eu lembro que eu fui para uma aula, tipo, eu cheguei na aula, voltei, vomitei, porque tinha me alimentado mal. E aí voltei. E assim, ou seja, qual é o meu ponto? É que eu tinha que continuar fazendo tudo que eu tinha que fazer independente. E eu não estou romantizando o sofrimento. Sim. Eu estou narrando como era a minha vida. Por quê? Porque no Instagram você posta lá a foto toda bonita e ganhando um prêmio e não sei o quê, e as pessoas não conseguem enxergar que teve um passado. Isso, mas você não conta o seu passado. Aí, se você conta o seu passado, você está se vitimizando, você quer se fazer de coitadinha, você quer biscoito. Então, assim, não tem como agradar todo mundo, né? Mas a hora de contar a história é aqui, né? Mas é que tá, exatamente. Coloca aí, João, a foto que tem da Savai na estreia do 86. Eita. Bem no comecinho do 86, 2016. Eu não sabia que tinha essa questão das fotos, não. Tô sabendo agora. Gente, olha, eu tava bem aí. Gente, aí tem o Edrin ali, ó. Tem a equipe bem do comecinho do 86. Essa foto foi feita no dia 25 de novembro de 2016. No dia anterior, a gente tinha se reunido aí. Eu coloquei para exemplificar. Por isso que eu pedi para lembrar de um assunto. Era a estreia do 86, a gente estava bem no comecinho, com a equipe muito nova, muito jovem, a Sávio no comando como editora-chefe. E no dia anterior, por isso que eu pedi para colocar de alguns momentos, sabe? No dia anterior, a gente ia no portal para ajeitar, tipo, vamos botar aqui as cadeiras, ajeitar tudo. E eu fui assaltado, eu estava com o Ricardo, que até hoje está lá comigo, no 86. E eu lembro que eu fui... Aí a Sávio também estava sem carro, nós no carro só. E aí a gente foi deixar... Tinha vendido meu carro. A gente foi te entregar, foi te deixar, quer dizer. E aí quando eu estava saindo no carro, o Ricardo parou e tal. E dois motoqueiros me assaltaram. Pararam a gente e tal. Pontou uma arma na minha cabeça, na do Ricardo. O cara me deu um tapa, levou carteira, levou tudo. Não tinha muita coisa não, mas levou e sabe aquele clima, porra... Um dia antes, assim. E aí eu lembro que nesse momento eu disse, rapaz, não tem o que fazer, tinha para ligar, não tinha para onde ir. O Ricardo queria correr atrás dessa moto, desesperado. Eu disse, não tem calma, tem paciência, não tem o que fazer. Eu não quero fazer com os caras com 2 armas. Nada, a gente vai morrer. Aí, ótima decisão. Tava no Morado do Sol, que é onde você morava. E aí a gente, vamos aqui falar com a SAP, para eu tomar uma água, pra gente pelo menos raciocinar. Aí tu chegou pra mim, aí tu ficou muito nervosa com a situação em si, mas tu tentava o tempo inteiro me acalmar. Eu, né,
Não sou branco, mas dava pra ver. Tava branco. Aquela mão assim, pá, da mãozada que eu levei, porque o cara me chamou de vagabundo, me deu um tapa. Aí tu pegou um gelo assim, passa aqui pra poder amenizar e tal. Aí e eu assim, tava aquele sentimento muito ruim, porque no outro dia a gente ia estrear, que é o dia dessa reunião aí. E aí tu falou o seguinte, Alisson, é dificuldade, a gente vai enfrentar, isso aqui vai crescer e tal. E quando eu olho, né, quando eu peguei essa foto aqui, eu falei, porra, a Sávia, né, é por isso que eu digo a história da amiga, né? Você vai chorar, é? Não, vou chorar não, já... Assim, o incentivo que ela me deu foi algo muito maior do que aquilo que aconteceu naquele momento ali. Naquele momento ali daquele estresse. O Ricardo tava louco, querendo pegar os caras, não sei o quê. Foi pra delegacia, prestando depoimento, enfim. Fui pra casa, contei pra minha esposa, tal, não sei o quê. Só pensava no meu filho, o Davi. E a gente começou no 86, né? E essa trilha que vem se seguindo até hoje. Você ficou no 86 foram 3 anos, 4 anos, por aí. Mas falando disso, você falou do 180, mas no olho, quando a gente... Era isso que eu contava. Como foi, né, que eu consegui a vaga no olho? Você me chamou para ser editora de política. Na época eu trabalhava no Jornal Meio Norte, no Jornal Impresso, era repórter, e eu era editora interina. Eu estava começando a editar o jornal, às vezes, política nas férias. Na época a editora era o Ananias, e eu fazia algumas coisas na TV, mas muito pontual. E eu falei pra você, Alisson, já tem editor-chefe? Aí você falou, não, e tal. Eu tava na fase das entrevistas. E aí eu falei, pois eu me coloco à disposição para ser editora-chefe. Aí você falou, mas você ficou surpreso, né? Achava que eu queria trabalhar só com política. Eu falei, não, eu tô pronta para dar um passo além, né? Porque essa vida de política, ela é muito cansativa, né? Foi a história de mais uma vez tu pedir, né? Pedir. Tu pediu. E quando tu me pediu, eu tava definindo, eu tava cuidando de tudo ali. Né, fazendo todo o organograma direitinho. Tá aqui, eu tinha colocado já Sávia Barreto, ok, para política. Aí eu puxei, não, vai ser editora-chefe. Ela vai cuidar. E eu coloquei essa foto aí para poder falar disso, porque tem um negócio para trás que as pessoas não sabem, que é justamente o olho. Não deu muito certo, a gente criou 86. Eu tenho uma versão diferente, para mim deu muito certo, sabe? Pelo tempo que aconteceu. Ah, tudo bem. Mas assim, o que eu tô querendo chegar no ponto é que as demonstrações que você deu, não só de como era o cara que estava cuidando da empresa, de fazer, de empreender, e a editora-chefe. Tinha momentos que chegou numa situação, por problemas financeiros, problemas do geral, a equipe, gente que não confiava mais nem no meu trabalho como empreendedor, né? Por N motivos, mas que você chegou uma das vezes e disse assim, rapaz, tem um cara que tá enchendo o saco, ele tá me cobrando uma grana aí. Eu não sei de onde tirar. E aí tu chegou e disse assim, rapaz, eu tenho aqui. Eu disse, mas eu tô te devendo, sabe? Tem que pagar o teu salário. Aí tu tirou e disse, não, tá aqui, vai lá, paga o rapaz. Isso pra mim... Ou seja, tava devendo uma pessoa que ficava cobrando, ameaçando expor a empresa, expor todo mundo. Você também estava me devendo, só que eu tinha uma reserva. A empresa, não você. E eu tinha uma reserva ali de emergência e eu tirei da minha reserva pessoal para ajudar, né? Aí, no caso... E aí deu certo e depois você me pagou e a gente ficou... Mas isso é porque assim, as pessoas não veem esses penduricados, essas dificuldades que tem no passado que a gente enfrenta para poder vencer na frente. Tudo se resolveu, né? Hoje, 86 é uma marca consolidada, é um portal de notícias que tem a sua história, só tem 5 anos de existência. Sabe o que eu acho, Alisson? E só para concluir, você fez parte disso, dentro dessa história, né? Que às vezes você talvez não lembre, já passou, já... Eu lembro, como você acabou de dizer, eu cheguei onde eu queria, claro, tem seus projetos, mas eu sempre coloco, sabe, para que as pessoas que estão acompanhando a gente saibam o porquê, né? Dessa relação que a gente tem de amizade, de confiança, de troca de informações que nós temos. Antes a gente já tinha, desde aquele tempo lá da história do Will Smith, aí depois aumentou nesse trabalho que a gente teve no Olho 86, e até hoje a gente convive plenamente bem, né? Acredito eu.
Totalmente, totalmente. Alisson, mas eu acho que, assim, uma lembrança disso, você citou essa lembrança do dinheiro, né, que eu emprestei. Mas eu lembro que você chegou a vender seu carro, você andou de ônibus, você andou de moto, vendeu um apartamento, sendo um empresário, sendo uma pessoa que tinha um patrimônio, e você teve que se desfazer desse patrimônio para poder investir no 86, né? Então eu lembro, eu até já falei pra ti, ele nunca quis postar as fotos. Ele tem foto. Eu falei, tira a foto que é pra poder lembrar. Ele tem vídeo andando de ônibus, ele tem vídeo andando de moto, porque eu falei pra registrar, pra nunca esquecer da história, do que aconteceu. Não é só contar, né? Tem a prova ali de que você viveu assim. Então, eu vendi meu carro, enfim, fui morar num lugar distante, que era mais barato. Ou seja, nós recuamos e sabemos perder. Dar um passo atrás para poder avançar. Eu acho que o problema também da maioria das pessoas eu não estou aqui para dar lição de moral para ninguém, mas no sentido de enxergar as minhas falhas que sirvam de lição para outras pessoas. A ideia do podcast é essa. E era justamente assim, de saber perder, de viver a perda, né? E de acreditar em algo quando ninguém mais acredita naquilo. Por exemplo, o olho fechou e aí a gente foi abrir o 86. E eu lembro que as pessoas falavam assim, várias pessoas falavam para mim, você vai trabalhar com o Alisson, que já esteve nesse projeto que não deu certo, fracassado, que, como eu digo, para mim não foi fracassado. E as pessoas me questionavam isso. E não eram uma, duas, três, eram muitas vozes. E tinham outras opções para eu trabalhar, que eram mais seguras. E eu falei, não... Eu sabia de tudo que a gente tinha passado profissionalmente e eu acreditava muito no projeto, de aprender com aqueles erros para não errar mais. Tanto que eu estou aqui no Piauí em Cidade 86, porque funcionou e tem dado certo, é uma marca forte. Então, assim, filtrar as vozes, as tantas vozes que vão te dizer o que você deve fazer, que acham que vão saber mais da sua vida do que você, e o teu objetivo é aquilo que só você sabe. E é muito difícil você ir contra todo mundo, praticamente. E sobre a questão da nossa amizade, né? Eu acho que entra muito na dificuldade das pessoas entenderem a amizade entre homem e mulher. Porque as pessoas, elas puxam para um lado amoroso, enfim, sexualizam todas as relações. E a nossa amizade é uma amizade, né? Como dois irmãos, eu considero assim. E as pessoas entenderem que existe uma admiração, existe um respeito pela história de vida de cada um, que a gente se conhece há muitos anos, né? E até mesmo o fato, eu sinto, né? E a gente sabe de várias histórias, né? Das pessoas te questionarem sobre mim. Ou então, assim, mas... Sabe, como é tua relação com a Sávia? Como é tua amizade com a Sávia? E é um machismo tão terrível, porque ninguém te questiona sobre machismo que às vezes nem sempre é de homem. Nem sempre é de homem, né? Então, assim, existe quando você é uma mulher trabalhando num ambiente masculino, que é a política, existe muita maldade, muita especulação, enfim, tudo que pode te rebaixar e te desqualificar é pontuado, seja de maneira aberta ou não. E é por isso que muitas mulheres, elas não vão disputar na política cargos eletivos e muitas vezes também não vão buscar esses empregos, essas ocupações em que você tem uma exposição da sua imagem, porque isso atrai esse olhar. E quando você fala algo que as pessoas discordam do teu conteúdo, elas vão criticar você. Elas não vão criticar o conteúdo. E quando é com um homem... se critica o conteúdo. Olha, a sua fala é isso, o seu argumento não é legal. E quando é a mulher, ela é uma louca, ela é chata, a voz dela é isso, o óculos dela é não sei o quê, ela é esquisita, o cabelo dela... Ou seja, te coloca numa posição de visibilidade e de olhares e de uma atenção que muitas vezes é negativa. E muita gente não quer passar por isso, claro. E eu não estou tirando a razão dessas pessoas de não quererem passar por isso, não. É um preço que se paga, mas é um preço caro, é um preço desnecessário. E assim, de tudo isso aí, do que a gente colocou aqui sobre esses assuntos, sobre lembrar de momentos, o mais interessante, que é para se passar como lição no podcast, sabe? É a história de você ter um objetivo. Você sempre teve, você foi para Antares, como você colocou, com objetivo. Poxa, eu tenho que trabalhar na área. Hoje, com a idade que você tem,
com todos esses anos. Eu tenho 20 anos, completo agora, nesse ano no outubro desse ano, exatos 20 anos de jornalismo, eu comecei em 2002. E dentro disso, tem essa dificuldade que você mesmo colocou aí, que às vezes eu mesmo, a gente não quer colocar, como você disse, para não se auto-elogiar, para não se vitimizar, né? Uhum. Mas é sempre com objetivo. Eu sei o que eu quero. Eu sempre quis o que eu quero. Sempre quis, sabia aonde eu ia chegar, onde eu quero chegar. É assim, e do mesmo jeito, eu acredito que você tem esses planos, desde quando você disse, eu vou continuar. Vou estar nesse projeto para poder chegar onde está hoje. Tem uma trend no TikTok, né, que mostra as pessoas, a sua fotinha, né, quando você é criança, uhum. Aí tem anos depois, aí a pessoa, tipo, eu decepcionei aquela criança que eu era, porque a pessoa sonhava em ser uma coisa e não conseguiu. E aí eu entendo a ideia da trend, mas eu acho que se você era criança, tinha um desejo, e agora como adulto você tem esse mesmo desejo, não é sinal de sucesso você não mudar os seus desejos, não se mudar no processo. Então, assim, eu sabia que eu queria trabalhar com jornalismo, com política, e em algum momento eu cansei, fui ser editora-chefe, fui para a CBN, fui trabalhar com jornalismo em geral, não só com a cobertura política. E eu acho que quando eu voltei para a cobertura política, voltei diferente, porque eu tinha tido essa experiência macro de gerenciar uma equipe, de gerenciar uma redação, de ficar um pouco nos bastidores. Então, é uma visão que enriqueceu o meu trabalho, abri minha empresa durante a pandemia, que é de comunicação estratégica, que é de posicionamento digital, é mais para profissionais liberais. Então, assim, você tem que mudar, você muda naturalmente na vida, Sim. Você tem que reconhecer as suas mudanças e reconhecer nesse processo os seus novos desejos, as suas novas vontades. Quando você faz terapia, a primeira pergunta é, onde está o seu desejo? Onde é que está o seu desejo, se você está vivendo de acordo com ele, e se não está, o que é que está impedindo, né? Eu acho que esse é o grande segredo. Falando um pouquinho desse momento, né, quero dar um intervalozinho, sabe, para falar dos parceiros do nosso Piauí em Cidade. Eu quero aqui falar sobre a nossa agência Pulse Propaganda, empresa de publicidade, você que está nesse momento de campanha, está buscando bons profissionais, especialmente nessa questão de redes sociais, busque aí a Pulse Propaganda, tá certo? O WhatsApp está aí colocado aqui embaixo, você pode já conferir, falar com o Rafael e ele vai te passar um orçamento sem compromisso, tá certo? A Resolvo Engenharia, serviços aí do JN, você pode entrar em contato com ele, aí também tá aí o WhatsApp dele aqui embaixo, dá uma notada aí, fala com ele agora, ele faz um orçamento para você sem compromisso. Ele ajeita aí o seu quintal, à frente da sua casa, no apartamento, aonde for, ele faz esse serviço, tá certo? Resolvo Engenharia. Sabe, um dos nossos parceiros pediu para ele perguntar, diga aí 2 pratos típicos do Piauí que você gosta, que você Poxa, aprecia. Deixa eu ver aqui. Gosto de Maria Isabel. Maria Isabel. Diz outras aí. Carne de sol, pode ser? Carne de sol, pronto, que é uma variação, né? Mas Facheiro Restobar. Hoje é, sem sombra de dúvidas, o melhor restaurante de Teresina. Fica localizado na Avenida Homero Castelo Branco. Vá lá que você vai experimentar a melhor Maria Isabel que você vai comer de sua vida. Muito e a carne de sol, tem aquela carne de sol no queijo coalho, assim, que é... Eu sei que tu não bebe, mas... Não bebo. Os Juarez bebes, vai lá com ele. Toma uma Heineken bem geladinha aqui, vale a pena. Facheiro Restobar também, parceiro do Piauí em Cidade. Mais uma pergunta de um outro parceiro nosso. Você está confortável? Está muito bem confortável? Tô ótima. Você está numa das melhores cadeiras do mundo. Cadeiras Argo Teresina, fica localizada na Avenida Homero Castelo Branco. Você pode também conferir, pode fazer um test drive nessas cadeiras da Argo Teresina, tá certo? Você vai lá, fala lá com o Lucas, com toda a equipe que tem por lá. Eles vão te emprestar, né, a cadeira para que você passe um tempo, experimente e com certeza você vai adquirir, porque realmente as cadeiras Argo são surpreendentes, tá certo? E o nosso mais novo parceiro, que é o Sebrae Piauí, através da Feira do Empreendedor, de 8 a 11 de setembro, no Centro de Convenções, simplesmente imperdível, você não pode deixar de se inscrever. Já na próxima semana iniciam as inscrições através do site do Sebrae Piauí, tá certo? Então, esses são os parceiros do Piauí em Cidade. Muito bem. Sávia, continuando aqui, essa daqui é boa. Você falou que o pessoal chega no seu Instagram, pede informações, pede livro, pede dicas.
Mas o que a Sávia Barreto, já durante todo esse trabalho, a gente já contou um pouco do que você viveu, um pouco dos perrengues. O que é que você diria para quem está começando? Tipo assim, tem estudante que chega lá no 86, por exemplo, e deixa currículo. Bate na porta lá mesmo e manda e-mail, às vezes, um direct também, entra em contato até com o meu telefone, que é bem aberto. E diz, quero trabalhar e tal, me manda o currículo. E aí não tem experiência, mas eles querem, de alguma forma, trabalhar, aparecer, estarem no mercado. E o que a Sávia Barreto fez quando ela foi lá para Antares? O que você recomendaria que essas pessoas hoje fizessem? Alisson, eu acho que a vontade, né, a iniciativa é um ponto, mas o preparo é outro. Eu vejo que tem muitas pessoas que têm muita vontade, conquistam a vaga desejada, mas depois elas não dão conta. Elas não sustentam o desejo delas, porque elas não se prepararam para isso. Então, elas têm várias outras atribuições, às vezes em casa, às vezes, enfim, com outros compromissos. Elas não conseguem abrir mão dessas outras atribuições. E aí, no estágio que elas tanto queriam, não rendem. Então, assim, às vezes a vontade ajuda você a conseguir a vaga. E, às vezes, chegam pessoas extremamente preparadas. No próprio 86, a gente já selecionou pessoas que tinham uma formação acadêmica, um mestrado, mas a pessoa nunca trabalhou na vida. Então, a formação acadêmica, ela serve para a pesquisa acadêmica, ela vai te dar um contexto, ela vai te dar uma leitura, ela vai te dar um vocabulário melhor, sem dúvidas. Mas para trabalhar no mercado, para você apurar informação, ter fonte, é outro tipo de necessidade. Então, o que eu acho que é preciso? A iniciativa e o preparo. E as pessoas, às vezes, pecam só na iniciativa ou só no preparo. Tem que ter os dois. E, acima de tudo, você entender o que você quer, compreender quais são as tuas aptidões, qual é a tua facilidade, né? E mergulhar naquilo. Por exemplo, quando eu comecei com política, poucas mulheres cobriam política. Hoje já tem muitas mulheres. Hoje já é estranho você ir para participar de um programa, uma roda dessas de conversa de política, e não ter uma mulher na mesa. Hoje é feio não ter uma mulher na mesa, mas há 5 anos atrás não tinham mulheres na mesa, né? Tipo, teve a Elizabeth Sá com o Silas no Agora há muito tempo atrás, mas ela fazia mais, ela era uma co-apresentadora, mas era um formato diferente. Eram questões pontuais ali, né? E por muito tempo era só aquela roda de conversa de homens. E sendo que a gente sabe que as mulheres, elas são a maior parte da força de trabalho. Nas faculdades de comunicação são mais mulheres, que cobrindo ali no dia a dia são mais mulheres, mas na hora dos cargos que têm mais prestígio, que pagam melhor, só eram os homens. Então, tinha uma discrepância. Qual era a justificativa? Para ter mais mulheres trabalhando, mais mulher na universidade, mais mulher qualificada, e na hora dos cargos, não tinham essas mulheres ali, né? Então, eu acho que teve uma mudança social, cultural. É suficiente? Não. Na minha opinião, não é suficiente, mas é um avanço. Então, assim, às vezes, pode ter aqui uma mulher ouvindo o podcast que gosta de esporte. Sim. Mas aí existe uma pressão para ela não cobrir, porque esse meio é um meio mais masculino. Hoje eu acho que nem tanto, tem muitas mulheres também. Mudou muito, mas dando um exemplo de que se você tem a sua aptidão, o seu sonho, a sua vontade, que você não lute contra ele, que você enxergue ele com clareza, tipo, olha, a minha vontade é escrever, não é aparecer na televisão, por exemplo. E hoje o mundo caminha para o audiovisual. Sim. O TikTok é a prova disso. O sucesso do TikTok é a prova disso. Que as pessoas querem se comunicar de uma maneira fácil. Muito fácil. Tá doido para virar o TikTok. Pronto. Mas, assim, se essa pessoa não quer o vídeo e ela é boa na escrita, e o Instagram e o TikTok, por exemplo, eu vou falar aqui do Instagram, ele é moldado pelo comportamento humano. Sim. São pessoas. A gente fala muito do algoritmo, mas o algoritmo responde ao comportamento das pessoas. Então, assim, você é bom escrevendo? Escreva. Você é bom em economia? Gosta de economia? Mas não tem ninguém que gosta de economia. Seja o primeiro. Então, eu acho que é poder se enxergar melhor, ver quais são os teus pontos fortes e os fracos, porque as pessoas, elas precisam. Sim. Eu, Sávia, sempre gostei de escrever. Eu sou uma pessoa, me vejo como uma pessoa do impresso. Hoje estou na TV por uma conjuntura, né? Aconteceu de
ter tido várias experiências e chegou o momento de estar na TV. Mas eu sou uma pessoa de escrever. Então, eu tracei toda a minha carreira escrevendo. Então, eu sabia que eu não era a pessoa do vídeo, eu não me achava a mais bonita ou com a melhor voz, e ainda não me acho. Porque eu acho que o vídeo é muita plástica, muita estética, né? E você tem que ter uma voz, de fato. E a minha voz não é definitivamente... né? Dizem isso? Sempre disseram isso, né, na universidade, que a voz tinha que melhorar, que tinha que ir na fono. E eu concordo, eu acho que para você trabalhar com o ouvido das pessoas, né, com a atenção das pessoas, você tem que ter uma preparação. Mas como eu sou uma jornalista de impresso, de escrever, de web, eu acho que o conteúdo ele fala mais alto do que isso. Então, eu acho que, Alisson, é sobre você ser o prego redondo no buraco quadrado. Né? Você ser o diferente. E as pessoas, elas abrem mão da sua autenticidade e da sua diferença para serem aceitas e para se encaixar naquilo que a sociedade, que os pais, que os amigos acham que é o melhor. Por exemplo, quando eu comecei na minha carreira, eu não vou dizer o local, mas eu me lembro que um dos chefes falava assim, olha, eu acho que você podia escrever para moda, que você se veste de um jeito diferente. Eu sempre gostei de me vestir de um jeito diferente. Errei muito, né? Mas eu arriscava. Eu me vestia de um jeito diferentão. E aí eu respondi para ele era o meu chefe, meu superior hierárquico, e eu falei, não, mas eu gosto de política, eu não gosto de moda. Então, eu era um pouco corajosa, assim, de sempre saber o que eu queria e não aceitar o olhar das outras pessoas sobre mim. Aquele olhar que dizia, você devia entrar para moda, você devia escrever sobre moda. Então, assim, as pessoas, elas sempre vão te classificar. Elas vão te colocar em locais. E cabe a você ficar nesses locais ou não, né? E esse ou não vai te custar um preço que você tem que estar disposto a pagar. E eu sempre paguei meus preços. Pago mesmo, né, sabe? Literalmente. Eu entrevistei recentemente o Zósimo, foi no 12º episódio. Zósimo Tavares, como jornalista, como você, falou algo interessante que depois eu passei a refletir um pouco mais. Ele disse que o jornalismo piauiense está caminhando para um lado que as pessoas, os jornalistas, os profissionais, elas estão muito mais na base de falar, a aspa dele, falar sobre o café forte, café fraco, do que fazer um prognóstico, fazer uma análise ou um comentário sobre o que pode acontecer, o que não pode acontecer, especialmente nessa área da política. E aí eu pensei, poxa, será que é isso mesmo? Ou é porque há algo a mais que faz com que esses profissionais, especialmente no Piauí, vou falar do Piauí, que é o nosso mercado, estejam falando desse café forte, café fraco? O café forte, café fraco seria uma metáfora para um jornalismo mais para o entretenimento, um jornalismo político do entretenimento, seria isso? Eu acho que mais assim, mais de bajular. De superficialidade? De falar da política ou dos políticos de forma que não, de alguma forma, incomodem esses políticos. Entendi. Assim, Alisson, eu acho que tem um jornalismo do confronto, né? Tem a linha do jornalismo investigativo e tem veículos, inclusive, independentes que fazem isso. Tem a linha do jornalismo estilo Globo, que é aquele jornalismo de narrar os fatos. A gente sabe que não existe o fato, existe uma visão, sempre vai ter um olhar, e esse olhar vai ter um julgamento, porque ele parte de um ponto de vista Verdade. Que é social, que é econômico, daquele veículo que tem interesses, daquele jornalista que vai ter o olhar dele marcado ali, porque é um jornalista mulher, é um jornalista homem, é um jornalista negro, enfim, tudo ali deixa suas marcas, mesmo que seja uma instituição, uma empresa, com várias pessoas fazendo aquele processo de adição e revisão, ficam marcas do ideológico nesse discurso. Eu digo isso porque o meu mestrado foi nessa questão de justamente encontrar o que tinha de marcas do ideológico nos discursos. Então, sempre vão ter essas marcas, né? Isso é um fato, não existe esse discurso, é uma ilusão à objetividade, mas é uma busca, é como... Eu comparo, né, como a felicidade. Você está sempre buscando a felicidade, está sempre buscando. Você
tem momentos felizes, mas você não vai ser feliz 24 horas, porque aí já seria patológico, né? Tem momentos de prazer, tem momentos de alegria, tem momentos de euforia, mas você volta para um estado ali mediano, né? Assim como é patológico, você está triste demais, feliz demais, tem alguma coisa errada. E é como a busca pela objetividade, pela verdade. Você está o tempo todo em busca. O trabalho do jornalismo é tentar chegar o mais perto possível do fato, né, do que aconteceu. E o jornalismo opinativo tem várias linhas. Então, assim, não existe o jornalismo. Eu não coloco tudo numa bandeja só. O jornalismo do Piauí não presta. Eu não acho isso. Eu acho que tem veículos e jornalistas e linhas de trabalho distintas. Algumas, eu particularmente, sábia, falando como pessoa física, me identifico. Outras eu não me identifico. Mas eu não acredito que elas não sirvam para nada, que elas não sejam úteis para alguma coisa. São linhas diferentes para públicos diferentes, porque o público é plural. Às vezes as pessoas elas enxergam sob uma ótica idealizada, sobre essa ótica do confronto, essa ótica que prevalecia no jornalismo há algum tempo. Então, assim, tem várias visões diferentes. Eu acho que, hoje em dia, o humor, a forma de trazer o jornalismo, o que acontece nos bastidores e trazer isso com humor, é até uma forma de driblar nos meios de comunicação mais tradicionais uma série de barreiras que existem, né? De autocensura que os próprios jornalistas se colocam para não prejudicar ou ficam preocupados de estarem falando de alguém que depois possa ter algum tipo de represália, enfim. O humor é uma maneira de lidar com isso. Então, as pessoas, às vezes, depreciam e digam, olha, tudo é piada, tudo é humor naquele meio de comunicação, quando, na verdade, se você analisar o discurso de maneira inteligente, você enxerga ali que há uma crítica. Agora, é preciso ter esse olhar, né? E é preciso também ser o público para o qual está direcionado. Às vezes, você não é o público daquele conteúdo e tudo bem, porque eu não sou o público de vários outros tipos de conteúdo. E eu não consumo, né? Eu consigo enxergar aquilo ali e dizer, olha, isso aqui não é para mim, não dialoga comigo, eu não sou o público disso. Agora, eu não acho que o jornalismo do Piauí ele tem milhões de defeitos e nem milhões de qualidades. Ele tem defeitos e qualidades. E ele é feito por pessoas essas que também têm defeitos e qualidades. E as empresas têm os seus interesses comerciais. As empresas elas não são obras de caridade, elas estão ali buscando recursos financeiros. Então, assim, existe uma complexidade muito grande na comunicação. E a gente precisa da comunicação para tudo. O ser humano, ele se tornou o rei da floresta porque teve a habilidade de construir relações. E essas relações foram construídas não venceu o mais forte, né, Alisson? Venceu o mais hábil. E o mais hábil foi aquele que conseguiu ali, há milhões de anos atrás, se reunir, descobrir o fogo, fazer ferramentas e poder se articular perante todas as adversidades climáticas, enfim, do que a gente vivia. Então, a comunicação, para mim, ela é ferramenta de dar sentido ao mundo e de poder. Então, todo político busca se comunicar com o seu eleitor. Alguns pela via tradicional, outros pela via direta, mas eles precisam que a mensagem deles chegue nas pessoas. Alguns, por exemplo, o Bolsonaro conseguiu ser eleito em 2018 através de uma comunicação muito descentralizada, que é muito pesquisada e estudada hoje, porque deu muito certo. E hoje a gente está vendo Lula e Bolsonaro polarizando nessa disputa. Não vou entrar nesses detalhes, porque eu não quero que o podcast fique datado depois. Verdade. Mas mostra a importância da comunicação. Mas é isso mesmo. Por isso que eu vou fazer a Sábio falar sobre isso, que é para justamente entrar nesse debate, porque quando se fala do jornalismo estar fraco, tem essa questão das linhas, das linhas editoriais, tem a questão das empresas e dos jornalistas, né? E do público, né? Às vezes, eu lembro, né? No próprio 86, vou citar a experiência, né, do passado nosso em comum, que a gente produzia com matérias que davam muito trabalho, que eram muito complexas, que ouviam vários especialistas,
E não tinha todo esse acesso. Então, assim, não tinha a demanda para consumir esse tipo de conteúdo mais complexo. Exatamente. Então, assim, as pessoas, às vezes, romantizam, idealizam, mas cadê os consumidores, né? Então, nem sempre tinha. E a gente não deixava de produzir. Sim. A gente produzia porque a gente sabia que era importante para aquelas centenas ali de pessoas que estavam acompanhando. E mas você era o propósito, né? Mas que era o objetivo da linha editorial. Mas, por outro lado, a gente fazia versões daquilo ali que fossem mais palatáveis, mais fáceis de serem digeridas para um outro público. Então, tinha o conteúdo mais complexo e tinha o conteúdo que era uma versão daquilo. E, enfim, era o que era. É isso mesmo. Era isso que eu queria ouvir. Eu queria mostrar aí, João, prepara aí uma foto. Fotos das sábias. Eita, meu Deus. Não sabia que tinha isso aí, não. Soubesse. Pode? Ah, tá. Ok. As sábias, várias sábias. Aí. Meu Deus do céu. Essa aqui é do 180 ali, não? Não sei. Personalidade, né? Porque sempre que eu falo para alguém, eu falo com alguém sobre a Sávia, ou alguém fala comigo, fala assim, Sávia tem uma personalidade forte, né? É o jeito dela e tal, assim. E como é que ela é? Aí a história que tu falou, né? Ela é chata, é isso, é aquilo, né? E tem uma coisa que eu já falei pra Sávia nas nossas várias conversas, que era essa questão do estilo dela de cortar o cabelo, de mudar, comprar um óculos novo, muda. E ela disse pra mim uma vez assim, eu não tenho... se eu quiser amanhã ficar totalmente careca, eu vou ficar, né? E eu queria que tu falasse sobre isso, porque é muito a tua personalidade e que muita gente admira, como acredito eu que outras nem tanto. As nem tanto, às vezes, prevalecem. Eu acho, Alisson, que quando você não gosta de alguém, é normal você gostar e desgostar, mas quando você coloca uma afetividade exagerada naquilo que você não gosta, na verdade, você não está falando da pessoa, você está falando de você. Por exemplo, eu não gosto daquela mulher que fala demais e tudo. Então, assim, você, sendo uma mulher, gostaria de falar demais e se colocar e se posicionar e não consegue. E aí, quando alguém faz isso, mexe no teu ego e no teu narcisismo e aí te dói a tua inabilidade. Ou então, você se vê naquela mulher e aí, por você não trabalhar aquelas questões em você, né, talvez até uma baixa autoestima, e você se vê no outro e projeta no outro questões mal resolvidas em você. Então, hoje eu enxergo isso claramente, que o amor das pessoas, para mim, o amor que eu digo assim, o afeto, o carinho, que pessoas que não me conhecem, que não são do meu círculo, elas depositam em mim, eu sei que é um afeto que diz mais sobre elas. Às vezes são pessoas que projetam, admiram características que elas gostariam de ter ou que elas têm. E o ódio, quando vem, e vem também, e faz parte, ainda bem que é menos... Meu Instagram é aberto. E quando vem essa afetividade negativa, eu também, hoje eu sei disso, ela fala muito mais sobre a pessoa, sobre a pessoa não tolerar uma mulher numa posição de visibilidade, de poder, porque é o poder da comunicação que a gente falou agora há pouco, de poder falar, de ter voz, porque a história das mulheres é a história do silêncio, é a história de calha a boca e fica em casa, é a história de você fica no doméstico e o homem fica no público. Então, quando a mulher está no público, que é o meu caso... Porque eu sou... O meu Twitter é lá, mulher que opina, a minha @. Porque eu sou paga para dar a minha opinião, é o meu trabalho, é dizer o que eu penso. Então, eu tenho que dizer o que eu penso. E aí você... Já pessoas dizendo assim, sabe a mulher que opina? Mas assim, Alisson, sobre a questão da estética é interessante, porque... tem muitas mulheres que não cortam, né, o cabelo. Não vou cortar meu cabelo e tal. E tudo bem, né? Tudo bem. Mas ela deposita toda a beleza dela no cabelo. Enfim, é nesse sentido. E eu já disse pra você brincando, mas brincando porque a gente fala num tom descontraído. Sim. Mas é sério. Eu rasparia minha cabeça amanhã. Assim, eu não acho que eu ficaria feia por ter o cabelo loiro, ou claro, ou ruivo, ou enfim, eu não acho. Eu acho que pode funcionar ou pode não funcionar aquele corte, esteticamente pode valorizar traços meus ou não, mas ele vai comunicar uma mensagem que eu quero comunicar em um determinado momento. Quando eu cortei meu cabelo curtinho,
Eu queria algo mais prático, eu queria mostrar uma força, né? Enfim, e essas mudanças, elas todas... Você usou o óculos rosa. O óculos rosa, ele trazia esse humor, eu acho, até uma certa leveza, uma feminilidade, porque eu já tenho uma personalidade mais assertiva, que as pessoas associam ao masculino. Não existe isso de o assertivo é o masculino, mas as pessoas fazem essa associação. Então, assim, trazia a leveza, trazia essa brincadeira, e eu fui sendo eu, né? E sempre recebendo muito pitaco, muita opinião, de o loiro combina, não sei o que combina, não combina. E eu ficava assim, primeiro, eu não lembro de quando foi que eu pedi a opinião, né? Não me recordo. Tipo, você tava loiro, no outro dia tu tava com o cabelo preto. Aí disse assim, eu preferia loira. Preferia antes. E assim, sempre quando eu mudo, as pessoas dizem, eu prefiro assim. Aí eu ficava loira. Eu prefiro loira. Aí eu voltei a ser morena. A morena fica linda. Então, assim, às vezes era a mesma pessoa dizendo, cada mudança, a pessoa dizia que a última mudança era a melhor. Então, assim, se eu fosse ouvir as pessoas, eu compraria 50 perucas e todos geram um cabelo diferente. Então, não dá. O meu guia sou eu. E eu acho que a gente tá aqui na Terra para uma passagem. E nessa passagem, ela tem que ser divertida, você tem que experimentar. E você muda muito. E o lado de fora, eu acho que ele tem que acompanhar essas mudanças. Ele vai, por exemplo, já teve a franjinha. Hoje em dia eu já não me vejo mais de franjinha, porque eu acho que traz algo mais infantil que não é interessante para mim hoje, mas pode ser que no futuro eu use. Então, assim, tô muito aberta a explorar várias versões e a brincar um pouco com essa aparência. E eu acho que essa liberdade é o que incomoda algumas pessoas, né? E é por isso que eu trouxe, porque olha o que você falou, liberdade incomoda algumas pessoas, você não tem medo de incomodá-las. Porque você tem sua posição, né? Então, eu acho que a liberdade de você ser quem você é, né, e bancar suas escolhas, ela termina incomodando alguns. E eu não vou dizer que é delicioso receber essas críticas ou opiniões que não impactam, né, em você. Mas eu aprendi a me distanciar disso, realmente. E a entender de onde vem a projeção do outro sobre mim e o que é válido, o que é um carinho, o que é realmente um feedback positivo. A questão é o que algumas pessoas já falaram outras vezes, Alisson, as críticas construtivas, elas costumam vir de pessoas que não construíram nada. Então, todo mundo quer dar uma crítica construtiva. Eu tenho uma filosofia, eu não dou conselho. Eu não dou conselho, sou contra dar conselho. Quando as minhas amigas vêm me perguntar algo, o que eu faço, como estudante de psicanálise que sou e faço terapia, enfim, eu aponto algumas questões para que elas elaborem o raciocínio delas. Então, eu sou uma amiga chata, porque não é, amiga, faz isso. Não, você sabe disso, né? Eu faço lá os questionamentos para que você chegue às suas conclusões e abrace as suas decisões. Eu não dou conselho. E também não ando pedindo um conselho. Sim. Né? Mas eu te dou de vez em quando também. Dá sim eu pedir, que eu sempre falo. Sim. Mas é isso mesmo, é isso que eu quis tratar, trazendo essas fotos, quando se trata de personalidade. Porque eu acredito que muitas pessoas queiram chegar para ti, se não já chegaram, falando de personalidade, né? Direto. Eu tenho personalidade forte. Mas o que é a personalidade forte, né? A personalidade forte é... Você não deixa as pessoas pisarem em você e te humilharem. Beleza. Então, eu tenho uma personalidade forte, né? Que eu não tem porquê, gratuitamente, eu aceitar uma pessoa vir se meter na minha vida, porque eu não me meto na vida de ninguém. Né? É se posicionar. Quando você se conhece, quando você conhece o contexto, conhece a sociedade, os lugares, as posições, e que as pessoas estão o tempo todo nessa disputa por poder falar e por poder, você entende quais são os interesses também em jogo. E aí você aceita ou não esse jogo. Dentro disso, agora para finalizar, a última coisa que eu vou mostrar. Já? Muito rápido. Não acabou não. Tá bom, já ia dizer não. Não acabou não, agora que tá com uma hora. Eu quero mostrar um vídeo aí, João, prepara aí. Da Sávia Barreto em 2017. Gente, não, eu tô revoltada. Eu não é com todo mundo, Com alguns. Tem um som aí, tem, João? Você foi uma reportagem de experimento, né? 2017, que rodou o mundo, né? Sim. E foi feito quando era o portal O Olho. Verdade. Tem.
Não, já deu para entender, né? Já deu para entender. Não, mas eu quero mostrar, sabe? Porque tem muita gente que não viu na época e não lembra. E assim, aí, mais uma vez tratando da personalidade que você fez, você como editora-chefe, você estava com a pauta, topou fazer. E foi uma maneira de mostrar como as pessoas, homens, assediam na rua, algo que acontece até hoje. Quando eu peguei, inclusive, o vídeo, né? Esses dias, antes, preparando o podcast, eu estava olhando os comentários antigos que tem lá. E tem vários que são desse ano, de mulheres que dizem assim, eu passo por isso até hoje. Lá está com mais de 1000 comentários. Passo por isso até hoje. Vou trabalhar, vou para academia e tal, não sei o que. Então, assim, o que você mostrou dentro do que... Você, inclusive, já falou isso dentro do podcast aqui, com relação ao machismo, com relação ao desrespeito à mulher, à figura da mulher. Para vocês, tudo é mais difícil. E você falou muito de se posicionar. Editora-chefe, ser repórter de política. Rádio tal, eu quero. Ali eu quero fazer política. É mais difícil realmente para a mulher e como é que tu fez para enfrentar essas várias dificuldades? Esse experimento aí é um negócio que, se quiser falar sobre ele... Não, é tranquilo. Foi parar até no Gugu, sim, na época. Sim. Alisson, assim, eu acho que quando você conta para as pessoas, o discurso, muitas vezes, ele é diminuído, minimizado, né? Você conta, eu passei por isso e tal. Então, assim, a ideia do experimento era mostrar para as pessoas uma situação que todo mundo vivia, que toda mulher vivia, melhor dizendo, né? Aliás, todo mundo vivia, porque se tem a mulher que é vítima do assédio, tem o homem que pratica. Só que era tão naturalizado e quando você expõe, as pessoas ganham um outro olhar, né? E aí o próprio homem pode enxergar a atitude e falar, olha, isso é tão desagradável, como a mulher pode enxergar e falar, olha, eu sou vítima. Porque muitas vezes você não se vê como vítima, você recebe aquilo como um olhar de, enfim, algo elogioso. E se for o caso, ok, mas não era o meu caso e não é o caso de muitas mulheres. Então, assim, são palavras e olhares que são invasivos e que te objetificam, ou seja, te colocam como um objeto, o teu corpo como um objeto, o corpo feminino como objeto. E se o corpo feminino ele é um objeto, você pode fazer o que quiser com esse objeto. Você bate, você chuta, você cospe, você mata. Então, assim, a ligação da objetificação das mulheres com a violência das mulheres é total. Só que demora, né? É um processo. Né, passa por várias etapas. Então, a ideia do experimento na época... E, assim, me incomoda ver porque nada mudou. É muito desagradável, assim, perceber que nada mudou. Porque quando você faz, né, a matéria, você tem uma esperança ali, né? Tipo, poxa, vamos levantar um debate, vamos levantar uma bandeira. Será que nada mudou mesmo, sabe? Será que eu não sei. Disso aí, de assédio na rua, nada mudou. Eu mesma vou... Se eu vou para academia, por exemplo, eu vou... eu sempre amarro aqui uma blusa na cintura. Eu vejo outras mulheres que amarram. Por quê? Porque não dá para você estar na academia, com roupa de academia, como todo mundo, sem que tenham olhares ali, né? De certa forma, invasivos. Então, eu não ando com roupa de academia para eu ir numa padaria, num lugar, porque eu sei que vai ter um olhar que vai me constranger, que vai me colocar numa posição que eu não quero. Eu tô ali para pagar uma conta, eu tô ali para resolver um problema. Então, assim, eu acho que não mudou. Mas se serviu para levantar um debate na época, e se hoje, como você falou, as pessoas ainda estão debatendo sobre isso, que bom. Eu acho que o papel é esse. Mas termina que quando você levanta algumas bandeiras e algumas pautas, as pessoas te identificam com isso. E te cobram, às vezes, uma certa militância, né? Que você levante, que você vá além. Às vezes, a tua contribuição, na minha contribuição, por exemplo, ela é através do jornalismo, ela é através do discurso, ela é através das minhas atitudes, ela é através do exemplo de poder mostrar que uma mulher pode estar ali numa roda de homens conversando sobre política e opinando de igual para igual, né? Sem estar ali num papel decorativo ou figurativo, como muitas vezes as mulheres eram colocadas como assistentes, só para cumprir uma cota. Então, eu faço a incorporação das bandeiras que eu defendo através da minha vivência, do modo como eu vivo a minha vida, porque as pessoas, elas defendem bandeiras, mas vivem muitas vezes de modo contrário àquilo que elas
pregam, aquilo que elas falam. A gente vê isso em tudo, em religião, em bandeiras ideológicas, políticas. E eu vivo a vida que eu prego, né? A vida que eu acredito, que é a vida de uma mulher independente que tem voz e que e que exerce a sua liberdade. Agora, é triste, né? Eu acho muito triste esse vídeo, assim, e acho que não mudou muita coisa. Pelo contrário, eu acho até que muitas vezes a gente vive, as mulheres, assédio. Eu mesma vivi e não enxergava que era assédio na época, eu não tinha uma visão de que era. E hoje, quando eu relembro algumas situações como jornalista, eu vejo, poxa, eu estava sendo constrangida ali. A pessoa estava me diminuindo e eu não enxergava assim. E hoje eu enxergo. Por quê? Porque eu passei a ter uma visão mais crítica sobre algumas questões. Então, a gente vai amadurecendo com o tempo. Então, assim, o vídeo, quando eu fiz, eu sabia que era um absurdo. Mas hoje, eu acho que é muito mais absurdo do que quando eu fiz. Então, é curioso isso, é interessante. Esse vídeo, ele tá com hoje mais de 1 milhão de visualizações. Na época, te levou para programa nacional e tal. Mas é esse debate aí que você se propôs a fazer com muita coragem e que você mesmo fala, por isso que eu te perguntei. Será que não mudou? Porque assim, eu como homem, né? Pra mim, né, para passar por uma situação como essa, como homem, depois disso que eu vi, que a gente conversou e tal, na época sobre essa pauta, eu refleti, disse, porra, tá errado. Então por isso que eu pergunto, e você, mulher e outras mulheres devem pensar, não, Alisson, piorou. Eu vou te dar um exemplo, Alisson. No meu perfil do Instagram, por muito tempo, tive lá, postava minhas fotos de biquíni, normal, porque eu sou uma mulher jovem, que malho, sou vaidosa, né? Tenho toda essa questão, gosto de maquiagem, gosto de roupa, gosto de mexer no cabelo, fazer o cabelo diferente e tudo mais. E é uma faceta minha. Esse lado é um lado meu, de vários outros lados. Tem um lado que estuda, tem um lado que trabalha, tem um lado da política, tem um lado... Eu gosto de filmes, eu gosto de cultura, eu pinto, lado pessoal que eu gosto de xadrez. É um lado meu. Eu jogo xadrez, eu tenho aula de pintura, eu gosto de yoga, eu medito todo dia e tal, e por aí vai. E esse é um dos lados. Então, assim, tinha lá o lado tinha foto de biquíni no meu perfil. Depois eu passei um tempo offline, passei acho que uns 6 meses sem Instagram. E quando eu voltei, eu resetei tudo, eu arquivei tudo. Tinha muitas fotos, mais de 1000 fotos, eu arquivei tudo. Arquivei tudo, não apaguei, tá? Só arquivei. Sim. Ou seja, eu não apaguei a minha história, eu vivi a minha história. A minha história, pra mim, eu tenho todas as fotos. Mas aquilo não fazia mais sentido pra mim deixar público. Por quê? Porque eu achava que a foto estava falando de uma faceta... Eu, Sávia, achava que a foto estava mostrando um lado meu, que não tinha um peso maior do que todos os outros, ele era só um lado. Mas a pessoa que vinha para o meu perfil, o homem, ele olhava lá o perfil e ele via a foto de biquíni e ele ia lá ampliar, curtir, linda, musa, lá. Então, assim, às vezes a legenda estava problematizando alguma coisa, ou então eu estava ali falando sobre a estética, sobre os padrões, sobre você se sentir bem como você mesma, você se aceitar, algo que as minhas amigas, as minhas colegas estavam achando muito bacana. Mas vinha essa pessoa aleatória, que você atrai um público que não era um público que eu queria. Então, hoje em dia, eu não posto nada nesse sentido. Por quê? Porque eu não tenho como filtrar as pessoas que vão chegar. E vai chegar um público, principalmente masculino, que vai me julgar e me avaliar por esse corpo. E eu não quero ser julgada e avaliada por esse corpo. Então, continuo indo para a praia? Continuo. Vou de biquíni? Com toda certeza. Agora, não publicizo isso para todo mundo, porque vai atrair um olhar que vai me julgar e me avaliar por isso. E eu não quero, infelizmente. Por quê? Porque eu não trabalho com corpo, eu não trabalho com moda fitness, eu não trabalho com nutrição, com nada nesse sentido. Eu acho que se você trabalha com isso, se você é um educador físico, se você é uma pessoa que trabalha com essa área da saúde, faz sentido para você. Agora, para mim, não fazia sentido. Por quê? Porque as pessoas confundiam, principalmente o público masculino, principalmente porque eu trabalho com política. Então, hoje eu enxergo isso, que você é julgada o tempo todo, quer você queira, quer não, independe da sua escolha. As pessoas estão te avaliando antes que você abra a boca. Então, assim, eu postava lá uma foto de biquíni, muito feliz, e depois eu ia entrevistar alguém e a pessoa ia falar, você estava muito bonita na praia e tal, e eu ficava, o que tem a ver? Será que quando você
posta na praia, depois, quando você ia entrevistar um político, ele falava alguma coisa de você? Não falava, né? Provavelmente dos repórteres homens, os meus colegas que vão pra praia também não. Então, não era bom também, de biquíni não era legal. De sunga. Você posta, que eu sei. Então, assim, existe isso. Verdade, esse tratamento é diferente e é um tratamento que te diminui. Então, assim, você se poda. Isso é se podar, Alisson. Eu tô dizendo pra ti, olha, que eu tinha 1000 fotos, que eu arquivei minhas fotos, que eu deixo de postar um lado meu que eu gosto, que existe, por conta de um julgamento que eu acho que me prejudica. Então, faz parte de... o que é que eu quero passar para o público? E aí é uma escolha que você faz do teu lado público. E a gente mostrou um experimento que você, né, de forma bem espontânea, quis fazer, topou, teve coragem de fazer. A gente reproduziu um que tinha sido feito, né, em São Paulo, acho. Mas você, como você já falou aqui, trabalha, convive a sua atividade jornalística como jornalista, dentro de uma área muito machista, que é a política. Você passou por uma situação muito ruim, constrangedora, não vou falar em nomes, mas que envolve um parlamentar, né, e que lhe causou uma situação muito ruim, né, dentro do que você faz. Trabalhar e, de alguma forma, não sei, tentar te inferiorizar ou tentar menosprezar o teu trabalho, porque é o teu trabalho. Tu não estava se colocando como, pode falar o que quiser de mim, eu vou ficar calada. E aí, sabe, eu queria que você falasse sobre... eu sei que é ruim, é chato relembrar isso, mas para que as pessoas até que acompanham o podcast, a gente falou sobre essa questão do machismo, elas saibam. Porque eu lembro que a gente conversou como amigo, você me procurou, e da tua sensação, como você superou, e se por algum momento você pensou, poxa, dá vontade de desistir disso aqui. Alisson, as pessoas, de vez em quando eu abro caixinha no Instagram, alguém me pergunta sobre isso. E eu já disse lá algumas vezes que eu não falo sobre esse assunto, porque assim, é como se você estivesse dando sangue para os tubarões, né? Você está falando de um assunto que vai atrair um determinado tipo de pessoa que quer se alimentar de polêmica. E eu não quero alimentar ninguém de polêmica, principalmente sendo a minha vida a lenha que vai queimar essa polêmica, né? Que vai tornar ela maior. Mas, como jornalista e tendo o papel social do jornalismo e uma função de visibilidade, eu acho que eu posso falar sobre o tema. Eu sofria uma violência verbal, né? No exercício da minha profissão, eu estava ali trabalhando e recebi esse questionamento agressivo, incisivo, de gritos a respeito do meu trabalho, né? De um político que tinha ficado descontente com o modo como eu falei com ele. Outras amigas, colegas jornalistas vieram conversar comigo, 3 que cobrem política, e disseram que sofriam a mesma coisa dessa figura, né? Que já tinham passado por isso, de constrangimentos. Só que nenhuma delas trouxe isso a público. E eu trouxe e recebi ali uma atenção, assim, eu achei que era um absurdo, que eu não merecia, não precisava passar por aquilo. E que a forma de eu impedir que outras pessoas passassem por aquilo era trazendo à luz, era publicizando. E, consequentemente, sofrendo tanto. Tinha o apoio ali de um lado, mas, por outro lado, tem as pessoas que vão questionar você, vão questionar a tua história. Por que não foi na delegacia? Por que isso? Por que aquilo? Eu lembro que foi um dia... Né? Julgam, né? E, assim, um dia antes de uma cirurgia que eu ia fazer, né? Que era uma cirurgia estética que eu ia fazer, que eu tinha... Era um sonho meu que eu realizei. E aí foi muito ruim, porque eu quase cogitei não fazer a cirurgia, que estava marcada, né, e tudo mais, porque aquilo me abalou muito. Eu lembro que eu estava eu entrei no Jogo do Poder, né, isso aconteceu assim no final da manhã, né, por volta de 11, 12 horas, e eu entrei 1h da tarde, e era de casa, né, que eu entrei. E aí eu chorava, eu estava assim com uma esponjinha. E aí, na hora que dava um intervalo, eu chorava e ficava enxugando a lágrima. E o meu olho inchava. E as pessoas até me mandavam mensagem, sabe, você tá gripada? Porque eu ficava com o nariz desse tamanho aqui, de ficar escorrendo, né?
E aí eu toda hora limpando a lágrima, e quando terminava eu chorava. Eu achava que eu não ia conseguir fazer a cirurgia, porque machucou muito, né? Você se sente extremamente vulnerável e exposta, né? E assim, você compara com seus colegas homens, que dão as mesmas notícias, né? E eu tinha ali o comparativo de colegas homens nas colunas deles de política noticiando o mesmo fato que eu tinha noticiado, e eu não soube de nenhum deles sofrer nenhum tipo de agressão. Então, assim, é a desqualificação da mulher, da profissional. E qual foi a consequência para mim? Depois disso, eu resolvi fazer terapia. Ainda hoje faço terapia, análise freudiana, toda semana. Porque aquilo mexeu comigo, me deixou com um sentimento de insegurança em locais públicos, de realmente achar que uma pessoa poderia, a qualquer momento, me agredir, né? Então, me deu um medo daquilo. E o segundo ponto foi realmente me questionar dentro do jornalismo. Eu passei a pensar, será que vale a pena? Será que está sendo recompensador para mim como pessoa seguir uma profissão dessas, em que eu trabalho, eu sou paga para dar minha opinião, para fazer minhas apurações, e quando eu falo e desagrado alguém, eu posso sofrer uma violência, porque não é só a violência física, né? A agressão verbal, né? Os gritos, as insinuações, toda a questão que vem junto. Então, eu me questionei se eu deveria continuar no jornalismo, eu me questionei, eu demorei para voltar fisicamente para os locais, sabe? Ainda hoje eu tenho uma preocupação, sabe? De com quem que eu estou conversando, se tem outras pessoas próximas, sabe? Gera um trauma, assim. Gera, Alisson. E é justamente por isso, porque quanto mais você é uma mulher, para alguns homens, para alguns políticos, receber críticas de uma mulher é muito pior do que receber de um jornalista homem. E aí ele acredita que essa mulher tem que ser enquadrada, tem que ser colocada no lugar dela. E aí ele vai lá para cima dessa mulher. E eu fui essa mulher que recebi isso, né? Essa agressão. Mas eu acho que depois disso, se serviu para alguma coisa, além de eu fazer terapia, serviu para que se enxergasse um pouco a vulnerabilidade das mulheres jornalistas. Aqui, nós estamos sujeitas aqui no Piauí. Depois, outras estudantes até me questionaram, você acha que jornalismo é uma profissão perigosa? Passaram a ter medo até, e eu não quero que tenham medo, mas eu quero que entendam que todo lugar que a mulher ocupa com visibilidade, ela vai estar sujeita a maiores riscos inerentes dessa visibilidade. Então, me fez questionar, será que eu não posso contribuir com o jornalismo de outra forma, ou sair do jornalismo, ou seguir outro caminho? Porque eu não, sabe, não é algo que eu vou morrer fazendo isso, eu preciso morrer fazendo isso. Não, eu posso trabalhar com comunicação em outras vertentes. Não é obrigado a ser aquilo para o resto da vida. E é importante você colocar esse ponto, porque realmente para as pessoas entenderem o que realmente você passou, né? Agora, Alisson, só para não deixar de pontuar algo sobre isso, sobre a exposição, né? Hoje, eu já não faria o que eu fiz no sentido de expor para as pessoas na minha rede social. Dentro daquilo que você falou no começo, né? Que você eu acho, assim, que você termina... Mas tu se arrepende? Não, eu não me arrependo, porque naquele momento era o que eu podia fazer para me proteger. Era usar a minha visibilidade da minha rede social para me proteger de uma agressão que eu estava sofrendo. Agora, como eu enxergo hoje as coisas? Eu enxergo que... muitas vezes eu vejo as mulheres, né, expondo seus... Principalmente as mulheres. Expondo seus problemas, expondo as questões pessoais. A rede social não é diário. Número 1. Número 2, você expondo uma fragilidade tua, você está dando uma arma para a pessoa que pode ser mal intencionada, e tem pessoas mal intencionadas te atacarem ali. Eu acho que você pode trazer questões que você viveu, que são vulnerabilidades suas, que podem ser lições para ajudar outras pessoas, você pode e deve. Agora, você tem que fazer um filtro disso, entender a forma que você vai colocar. Então, eu fui muito transparente, muito aberta, já chorei, né? Já expus de uma maneira assim, bem franca. E do mesmo jeito que você recebe um apoio,
você atrai um tipo de pessoa que se alimenta disso, né? Dessa fraqueza, dessa vulnerabilidade, pode usar contra você. Então, o fato de, naquele momento, eu ter feito aquilo que eu achava que era necessário para me proteger, não significa que é uma linha que eu acho, que eu incentivo que as mulheres façam. Pelo contrário, hoje eu vejo que a internet muda muito rápido, a forma como a gente consome muda também, e eu acho que hoje, se você puder muito mais se proteger e usar de maneira estratégica dentro de um objetivo, é melhor, para você não ser alimento de tubarão, para você não ficar ali sendo usada para atrair, porque você recebe muito mais engajamento, Alisson, quando você... por exemplo, expõe uma parte do teu corpo. O Instagram, o algoritmo, a rede social, ele vai entregar muito mais a tua foto quando ela mostra mais pele. Então, as mulheres estão mostrando mais o corpo, e é uma objetificação, porque você ganha mais curtida, sim, mas é uma curtida que, no fundo, pode, se não for de uma maneira estratégica, te desvalorizar profissionalmente ou no mercado de trabalho. Então, você tem que ter um cuidado e saber fazer isso de uma maneira... que soe autêntica, verdadeira, e que você pondere o que é que você está alimentando com aquilo. É só o teu ego? É a atenção do outro que você quer? Porque vem o engajamento. Se você postar chorando, se você postar triste, vai ter um monte de gente que vai... conte comigo e tal, Quanto tal, mais tal. Você se expõe, né? Se você postar de biquíni, de sunga, vai ter muito engajamento. Agora... é o engajamento que vai te dar que tipo de retorno? Depois, quando tu for procurar um emprego e tu tava lá chorando no Instagram, vai te ajudar? Né? Então, eu acho que é importante ter isso. E é uma lição que eu aprendi, e aí eu tô aqui no podcast justamente para compartilhar. Exatamente. E não para as pessoas pensarem assim, Sávia fazia, eu vou fazer também. Bom, eu fazia, mas não faço mais, né? E se eu não faço, tem um motivo. Tudo ao seu tempo momento, né? E ao seu preço. Bom, a gente está chegando ao final. Eu queria... Mostra a foto aí, João. Eita, meu Deus do céu. Foto. Gente, não me falaram que esse podcast ia ter um arquivo confidencial, né? Não estou sabendo agora. Peraí. Acho que tá aí. Pode botar? Pronto. Gente, não estou entendendo. É para me ajudar o podcast ou é para me acabar? Essa é uma foto que eu encontrei há de mais tempo atrás. Mas o que é? Que eu faço isso com os convidados. Vamos contextualizar, tá, gente? Não sou eu atualmente, eu não sou assim. Mas se você olha para uma foto como essa, de muito tempo atrás, não lembro o ano aí, sei lá, 2010, 2009, eu acho que estava no início da sua carreira, né? Você trabalhando. Por aí, 2009. E eu encontrei essa foto e eu sempre faço a pergunta, né, para o convidado, para a convidada. Olhando para toda essa trajetória que você trilhou, para tudo que a gente falou aqui, se a Sávia de hoje pudesse olhar para dessa época, e dar um conselho, ou dizer assim, tem isso aqui, cuidado, faça isso não, o que é que você diria? Eu não diria nada. Eu acho que eu tinha que passar exatamente por tudo que eu passei para hoje eu sentar aqui nessa cadeira e dar essa entrevista para o meu amigo Alisson. Sabe, e os sofrimentos, passaria por eles de novo, mas não teria outra forma de eu ser quem eu sou, e eu gosto muito de ser quem eu sou, se eu não tivesse passado por tudo isso. Então, assim, eu acho que o problema, Alisson, é que as pessoas querem pular o sofrimento da vida delas. Não existe como. Pular etapas, né? Não, pular o sofrimento. Eu não quero sofrer. Tudo que vale a pena é dispendioso e é custoso. Eu quero ter a barriga tanquinho, tem que ir todo dia para academia, tem que fazer dieta e não consumir açúcar e não consumir bebida alcoólica. Eu quero me formar, 4 anos, não tem como ser menos de 4 anos, é muito mais se você for fazer medicina ou outros cursos, 6 anos por aí. Eu quero dominar um segundo idioma, não tem como ser em 1 mês, nem 2 meses, nem 3 meses. Então, assim, tudo que vale a pena é custoso. Tudo que vale a pena é custoso. Então, assim, eu gosto muito da mulher que eu sou hoje. Uhum. E essa mulher, ela aprendeu muitas coisas. E ela só aprendeu porque passou por dificuldades. Então, eu não mudaria nada. Agora, não vou dizer que eu tenho prazer no sofrimento, mas eu reconheço o valor do sofrimento e do que eu tinha que passar. Então, o que eu diria para ela é coragem para você ser quem você acredita que que continue com a coragem para não dar ouvido às pessoas,
que acham que sabem mais de você do que você, que elas não sabem nem delas, avaliem de você. E eu acho que talvez, eu ia dar um conselho, mas eu não vou dar, não. Eu acho que esse conselho ia impedir, Alisson, que eu tivesse sentada aqui hoje, né? Que é um pouco sobre essa abertura que você dá, né, para algumas situações, pessoas na sua vida, que às vezes você ingenuamente permite, mas eu acho que não. Eu acho que tinha que... Talvez um equilibrado, né? Assim, tem isso aqui. Desses 4, selecione esses 3. Poderia ter tido. Mas deixa que essa sábiazinha aí, ela comeu o pãozinho que já amassou para chegar aqui, mas foi necessário. Muito bom, Sábio, muito bom. Queria agradecer. Eu que agradeço. Te presentear aqui com essa canequinha que você tomou aí, sua cajuína. Aqui do Onda Geek, que é meu amigo Francisco, @Onda Geek. Muito bem. Presente para você levar. Vou levar. E agradecer, abrir espaço para suas considerações finais. Acho que de tudo que a gente conversou, que é um bate-papo realmente, muito que a gente conversa nas nossas conversas. Pronto, quem quer saber como é a minha amizade com o Alisson, tá, que foi filmada, que era as conversas nesse sentido. E tem que ter mais besteira, mas tudo bem, sempre passa. Sempre assim. Amiga, tu não pediu minha opinião, mas... Foi o quê, João? 2 horas? 1h30. 1h30. Tá bom. Tá bom. Já teve vezes que demorou mais. Eita. Conversando, mas eu acho que para quem acompanhou o podcast, para quem acompanha o Piauí em Cidade, é mais uma história de vida, mais uma trajetória que outras pessoas têm curiosidade em saber como é, em como a Sávia chegou lá, porque ela chegou lá, apesar dela dizer, esse negócio da gente se elogiar, mas como você colocou, eu cheguei num ponto da minha carreira que eu posso ficar aqui de boa, vivendo, não existe mais a palavra sobrevivendo, vivendo, e existem os sonhos e planos que ela tem, que ela também não tem necessidade de expor. Mas é só para agradecer realmente e dizer que quem acompanha o Piauí em Cidade, eu tenho certeza absoluta que foi contemplado com as suas ideias, com suas palavras, com tudo que você discorreu até aqui. Poxa, só agradecer, né, Alisson? Eu até brinquei no meu Instagram, quando eu postei aqui que eu tava no podcast, falando, olha, eu tinha dado minha palavra que eu nunca ia para um podcast. E aí eu já recebi, mas por quê? Mas tinha que ser no meu. Agora você vai estar liberado, pessoal. Pode chamar, sabe? Porque é justamente você se abrir um pouco, né? E quando você se abre às interpretações e às opiniões. E às vezes você não quer, você está muito segura, muito tranquila, quer só viver sua vida, não quer ninguém dando pitaco. Mas eu abri essa exceção porque é para um amigo, você, e acima de tudo, porque eu acho que quando a gente conta a nossa história, né? A gente não deixa os outros contar. A gente conta a nossa história, a gente se posiciona. Então, eu seria desleal com aquela sábia lá da foto se eu perdesse a oportunidade de contar e deixar registrada e marcada a minha história. Então, que seja útil para alguém, espero que seja, porque para mim as histórias das outras pessoas, eu gosto muito de ler biografias e tudo mais, é enriquecedora, sabe? Eu consigo vislumbrar o ser humano na sua complexidade, nos seus defeitos, nas suas qualidades, sonhos, projetos, o caminho que eles traçaram. Eu fico olhando, é por aqui, deixa eu ir também, que eu acho que eu vou chegar em algum lugar bacana, interessante. Então, que a minha história possa servir para você, ou dizer, olha, tem um caminho por aqui, ou então dizer assim, essa menina é uma louca, não vou fazer nada com essa maluca, mas tudo bem, que sirva, né? Que sirva. Mas a ideia do Piauí em Cidade é essa, trazer histórias que inspirem outras histórias. Muito obrigado, Sávia. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Agradecer mais uma vez ao Sebrae, a Feira do Empreendedor, que inicia no dia 8 de setembro. É o nosso grande parceiro aqui, nos acompanha no Piauí em Cidade. Obrigado. Esse foi o 13º episódio do Piauí em Cidade. Lhe aguardo no próximo.